Sejam todos bem-vindos ao canal da Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e, como sempre, é um grande prazer estar aí com vocês mais uma vez. No episódio de hoje, vamos trazer duas mega caps do setor de comunicação, a AT&T e a Verizon. Vamos falar um pouquinho de cada empresa, falar sobre as suas finanças e, por fim, vamos ver o que os analistas estão esperando das duas empresas, ok? Então vamos lá para o computador para dar início a mais um vídeo. Começar então um pouquinho de história aí de cada uma, falar o que elas fazem, começando aí pela AT&T. Foi fundada em 83. Para quem não sabe, a AT&T é a antiga SBC Communications e em 2005 que trocaram o nome para AT&T. O seu atual CEO, esse rapaz aqui na esquerda, o John Stankey, ele foi CEO também da Warner Media no passado, ok? A sede da AT&T fica em Dallas, no Texas, aqui nos Estados Unidos, e a empresa conta com mais de 230 mil empregados. Como a própria empresa se descreve, ela tem três segmentos dentro dela, aí, que seria a comunicação, a Warner Media e a América Latina. No caso de comunicação, temos serviços de telefone, ligação, internet, vídeo, publicidade, internet de banda larga, como por exemplo fibra ótica, serviços residenciais também, empresariais. A AT&T tem lojas físicas, onde ela vende telefones fixos, celulares, cartões wireless, roteadores e outros, ok? Agora, no caso da Warner Media, temos aí produção, distribuição, licenciamento de programas e filmes, distribuição de produtos de entretenimento físico e digital, produção e distribuição de jogos, de games, publicidade e também HBO e a Cinemax, ok? No caso da América Latina, eles têm a DirecTV e a Sky, que são para entretenimento e também fazem venda de telefones na América Latina. Agora, no caso da Verizon, ela também foi fundada em 83, porém, em 2000 que trocaram o nome para Verizon. Para quem não sabe, a Verizon é a antiga Bell Atlantic, ok? E o seu CEO atual, que é esse rapaz aqui na esquerda, é o Hans Vestberg. E para quem não sabe, ele também foi CEO da antiga Ericsson. E a sua sede da Verizon fica em Nova York e ela conta com mais de 132 mil empregados, ok? Então, olha só, conforme a Verizon, eles têm dois segmentos, seria de consumidor e o outro segmento de empresas e governo. Então, olha só, no primeiro aqui, que é bem similar à AT&T, temos serviços de telefone, internet, equipamentos, wireless, celulares, telefones fixos também, eles vendem smartwatch nas suas lojas físicas e temos aí serviços residenciais. No caso da empresa, alguns serviços de consumidor também são utilizados em empresas, mas temos aí, no caso de empresas e governo, temos redes privadas, serviços de nuvem privada, redes virtuais, softwares, internet baseada em protocolos, por causa de segurança de dados, soluções domésticas e globais. Eles fazem também a instalação, manutenção de equipamento. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dados aí dessas ações, ok? Ticker symbol da AT&T é apenas a letra T. A Verizon é VZ. Em capitalização de mercado, ambas são mega caps. Temos aí 211 bilhões de dólares para a AT&T e 231 bilhões de dólares para a Verizon. O preço da ação da AT&T está em quase 30 dólares hoje, no dia 9 de março. Isso são dados após o fechamento do mercado de hoje, ok? No caso da Verizon está em 56,20. Olha só a variação de 52 semanas. A AT&T variou de 24,31 até 33 dólares e 45 centavos, ok? A Verizon foi de 46,29 até 60 dólares e 65 centavos. Ambas rendem dividendos. No caso da AT&T está 7,02%, o que daria aí 2 dólares e 8 centavos por ação na forma de dividendos. E a Verizon está em 4,48%, o que daria aí 2 dólares e 51 centavos por ação aí na forma de dividendos. O beta da AT&T é 0,85 e o da Verizon 0,37. Ambas em relação ao mercado não são tão voláteis. No caso, a AT&T é um pouco mais volátil que a Verizon e a Verizon tem um índice beta de volatilidade bem baixo, ok? Volume médio, 48 milhões para a AT&T e para a Verizon 21 milhões, ok? A dívida líquida sobre EBITDA, o EBITDA é lagida em português, né? Então temos aí 3,01 para a AT&T e para a Verizon 2,44, e a dívida líquida sobre o capital da AT&T está em 50% e a da Verizon 65%. Esses dados aí nos dão uma ideia de alavancagem para as empresas, ok? Até também de saúde financeira.
Então olha só a performance dessas empresas. Temos aqui gráficos de 5 anos, de 1 ano e year to date, né, que é dentro de 2021. Então, em 5 anos, a AT&T está negativa 22,24%, a Verizon positivo 6,75%. No período de 1 ano, vemos aqui no caso da AT&T, ela sofreu legal a queda aí do coronavírus, caiu bem. A Verizon já não foi tanto, né, a queda não foi tão íngreme, né, por assim dizer, porém está se recuperando a princípio, mas teve uma quedinha aqui em março de 2021. Então olha só, em 1 ano a AT&T está negativa 20% aproximadamente, a Verizon negativa 1,53%. Agora dentro de 2021 a AT&T está positivo quase 3%, né, 2,99%, e a Verizon está negativa aí 4,68%, ok? Então olha só, vamos ver como essas ações aí de cada empresa, como essas ações estão distribuídas aí afora, ok? No caso da AT&T, temos que 52,58% das ações estão com outras instituições. E aqui temos que quase que a outra metade, né, está aqui com o público e outros, né, com 47,30%. E temos os quebrados aqui distribuídos em corporações públicas, privadas e tudo mais. Agora aqui no caso da Verizon, temos que 64,14% estão com outras instituições, 3,55% com corporações públicas, e o público, né, e outros estão com 32,24% dessas ações. Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura de capital de ambas as empresas para termos uma ideia de como elas estão no curto prazo, em tempos atuais, mas em breve vamos dar uma olhadinha no longo prazo de ambas, ok? Então olha só, AT&T, como vimos, né, a market cap dela está em 211,24 bilhões de dólares, e podemos ver já de cara que ambas as empresas estão com um grau de dívida até que elevado. A AT&T está com 182,98 bilhões de dólares. Na verdade, ela está se esforçando aí para pagar as dívidas, ela está tentando pagar as suas dívidas nos últimos meses, até anos, e em cash ela está com 9,77 bilhões de dólares, outros não declarados 17,57 bilhões, e o Enterprise Value, né, o valor total da AT&T, estaria em 402,02 bilhões. Agora a Verizon, como vimos anteriormente, market cap dela está em 231,74 bilhões de dólares, e a dívida da Verizon está em 151,24 bilhões, né? Um pouquinho menor aí que a AT&T, cerca de 30 bilhões de dólares a menos que a AT&T nesse caso. Em cash, a Verizon tem 22,17 bilhões, outros 1,43 bilhões, e o valor da Verizon seria algo próximo de 362,23 bilhões de dólares. Agora vamos começar a ver alguns dados do longo prazo para cada uma das empresas. Começando aqui com a receita da AT&T, porém logo em breve vamos ver o income statement delas de 2011 até 2020, ok? Aqui são apenas dados para dar início. Então, olha só, 2016 para 2017 teve uma queda, subiu em 2018, subiu em 2019, caiu em 2020. Em 2021, 2022, a estimativa é que seja algo próximo aí de 2020, que foi algo em torno de 171 bilhões de dólares em 2020, ok? Então, temos aqui embaixo o lucro por ação, a barra da esquerda é a estimativa e a barra da direita aqui é o que de fato aconteceu. Então, vemos que ela de fato consegue bater as suas estimativas. O seu último lucro por ação foi algo próximo de 3 dólares e 20 centavos por ação. Em 2019 e 2018 já estava algo próximo de 3,5, 3,4 dólares por ação, e teve uma queda aí do seu lucro por ação. Porém, vemos aí que a sua expectativa de 2021 2022 é de crescimento. Vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só, temos aqui um income statement aí 2011 até 2020, ok? Mais detalhado. Então, olha só, fiz os cálculos aqui da variação percentual da receita total. Então, olha só, em 2011 estava em 126,7 bilhões de dólares, em 2020 foi 171,7 bilhões de dólares. Porém, em relação a 2019, teve uma queda de 5,21%, ok? Temos aqui que 2013 até 2016 foram 4 anos de crescimento, 2017 caiu, depois tivemos 2 anos de crescimento em relação à receita e caiu de novo em 2020, ok? Temos aqui agora o lucro bruto da AT&T. Temos aqui que em 2011 foi 71,8 bilhões de dólares, em 2020 seu lucro bruto foi de 91,8 bilhões de dólares. Okay? Tivemos 2 anos aqui de crescimento, 2012, 2013, 2014 seu lucro bruto foi um pouquinho menor aqui, 2013, negativo 5,77%, mais 2 anos de crescimento, teve um declínio, mais 2 anos de crescimento e um outro declínio agora em 2020, ok? Então olha só, temos aqui a receita operacional e as despesas operacionais da AT&T, ok?
Então, olha só, temos aqui despesas com vendas, despesas administrativas na primeira linha. Então, vemos que em 2012 cresceu em relação a 2011, caiu aqui, subiu de novo em 2014, caiu de novo em 2015, subiu um pouquinho, então ficou flutuando aí na casa dos 35 bilhões de dólares, aí numa média mais ou menos, ok? Então, vamos pular aqui para a receita operacional da AT&T. 2011 foi 16,3 bilhões de dólares, em 2020 foi 25,6 bilhões de dólares, ok? Mas olha só como foi. Em 2012 caiu em relação a 2011, não foi tão, né, a receita não foi tão alta como em 2011. Teve aí em 2013 131,61% de aumento na sua receita operacional. No caso da Verizon também vai ter um aumento em 2013. Vamos ver logo em breve. 2014 já caiu 59,84%, cresceu em 2015 novamente. Tivemos aí então 2016 e 2017 foram 2 anos que sua receita operacional não foi tão boa em relação a 2015. 2018 já subiu 31,77%, então depois tivemos 2 anos aí de declínio, ok? Então olha só. Vemos aqui a sua despesa líquida com juros. Ela está de fato pagando as suas dívidas, ok? Vale falar que ela está pagando as suas dívidas, está se esforçando para pagar as dívidas. Então, de 2011 até 2014, vemos que ela tinha receita de investimentos, né? Receita financeiras, porém, a princípio em 2015 até 2020 não tem nada declarado de receita de investimentos. Talvez ela tenha liquidado seus investimentos para pagar as suas dívidas, ok? Então, olha só. A sua receita de operações contínuas como foi? Foi crescendo aqui de fato. 2013 foi um dos melhores anos aqui, teve um aumento muito bom. Em 2014 teve a queda, voltou a crescer em 2015, então se manteve aí. Agora em 2020 em relação a 2019, olha só a queda como é que foi, estava em quase 15 bilhões de dólares aí, né, de receitas de operações contínuas. Em 2020 já caiu para negativo 3,8 bilhões de dólares. Vamos pular aqui para baixo no lucro líquido da AT&T. Fiz os cálculos aí para vocês. Então olha só, tivemos 2 anos de crescimento, 2012 e 2013, olha só a porcentagem que ela cresceu no lucro líquido nesses 2 anos. E depois, 2014, teve uma queda aí de 65,02%, depois cresceu 101,16% no seu lucro líquido, depois teve uma pequena queda de 2,77%, depois cresceu novamente acima dos 100%, 126,96%. E os últimos 3 anos foram de declínio. Negativo 34,23%, negativo 28,22% e 2020 em relação a 2019 foi negativo 137,23%, o que ela teve um lucro líquido negativo de 5,1 bilhões de dólares. Lembrando que ela está com muita dívida, está tentando pagar as suas dívidas. No caso da AT&T, o seu PE, né, o seu preço-lucro, né, Price to Earn, está em 9,4 e o do setor é 22,7, ou seja, ela está muito abaixo do setor, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no longo prazo da Verizon. No caso da receita, em 2016 até 2020 foi quase que similar. Se fizermos uma média aí vai dar algo próximo de 110 bilhões, 115 bilhões de dólares, ok? Porém, a expectativa de 2021 e 2022 é que seja maior que 2020. Vamos ver o que vai acontecer. Agora só o lucro por ação, vemos que em 2016, 2017 e também 2019 a Verizon ficou abaixo da expectativa, ok? O que aconteceu foi abaixo da expectativa, ok? Porém, foi maior, foi crescendo, tá? Está em crescimento, embora 2017 tenha sido menor que 2016, 2018, 2019 e 2020 foram anos aí que o seu lucro por ação cresceu, está quase em 5 dólares por ação. A expectativa de 2021 e 2022 que seja já maior que 5 dólares por ação de lucro por ação. Então olha só o income statement da Verizon 2011 até 2020. Então olha só, vamos para a receita aqui. No caso da Verizon, 2011 foi 110,8 bilhões de dólares e a sua receita em 2020 foi 128,2 bilhões de dólares. Foram 4 anos consecutivos que a Verizon conseguiu aumentar a sua receita, caiu em 2016, depois tivemos aí 3 anos consecutivos de crescimento e caiu novamente em 2020, porém 2,71%. Em 2019 foi 131,8 bilhões de receita, em 2020 128,2 bilhões de receita, ok? Então olha só, vamos ver o lucro bruto. 2011 foi 65 bilhões de dólares
em 2020 77,091 bilhões de dólares, ok? No caso de lucro bruto, foram 4 anos também consecutivos de crescimento aí no seu lucro bruto, então depois tivemos 2 anos de declínio, mais 2 anos de crescimento, e 2020 em relação a 2019 foi 0,07% negativo, ok? Teve um pequeno declínio aí. Vamos ver agora a sua receita operacional. No caso aqui da Verizon, mesma coisa em relação à AT&T, né? Suas despesas com vendas e despesas administrativas meio que flutuam. No caso da Verizon, se fizermos uma média, como em 2014 tivemos um valor muito alto de 40 bilhões, desculpa, teremos uma média aí próxima de 32 bilhões de dólares de média, ok? Então, no caso da sua receita operacional, em relação a 2011 foi 12,8 bilhões de dólares, em 2020 foi 31,4 bilhões de dólares, ok? Então, olha só, tivemos aqui 2 anos de crescimento, e como eu falei para vocês, em 2013 ela também cresceu bem também, em relação a 2012, claro. Então, teve um declínio aqui, o 2015 já foi positivo em relação a 2014, foi 51,76, seguida de 2 anos de declínio, depois cresceu e mais 2 anos de declínio, porém declínio baixo, né, na sua receita operacional, de 0,68 negativo e 0,39 negativo. Então, olha só, no caso da Verizon, ela tem aqui, ó, também está pagando as suas dívidas, está tentando pagar as suas dívidas, porém ela tem ainda investimentos, receita de investimentos financeiros. Olha só, 68 milhões, 57 milhões, 64 milhões, não liquidou seus investimentos financeiros. Coisa é um bom sinal, ok? Então, olha só, a sua receita de operações contínuas estava aqui em 2011 10,1, quase 10,2 bilhões de dólares, em 2020 estava 18,3 bilhões de dólares, ok? Vamos agora para o lucro líquido da Verizon. Então, em 2012, em relação a 2011, teve uma queda, né, de 63,6%, depois cresceu 1.213%. Lembra que eu falei, né, que no caso da AT&T, 2013 foi um ano bom? Para a Verizon foi melhor ainda. Foi 1.213,94% aí de lucro líquido aí de acréscimo, ok? E depois, como foi muito difícil, né, manter um crescimento desse, e teve aí depois um declínio de 16,28%, porém estava aí lucrando 9,6 bilhões de dólares. Depois lucrou 85,76% a mais, uma queda aqui, depois subiu de novo 130%, ok? Depois caiu quase 50%, depois subiu quase aí 24%, e em relação a 2020, em relação a 2019, teve um declínio de 7,6%. No caso da Verizon, o seu PE, o seu preço-lucro, está maior que o da AT&T, está em 11,1% e o do setor está em 22,7%, ok? Como ambas as empresas pagam dividendos, vamos fazer uma análise aí dos seus dividendos, ok? Usando informações do simplysafedividends.com, começando aí pela AT&T. Então, olha só, em dezembro de 2019, ela não anunciou dividendos, aumento nos seus dividendos, porém, como ela faz pagamentos trimestrais, ainda dá tempo de anunciar um aumento nos seus dividendos aí para manter a sua pontuação aqui de dividendos consecutivos, ok? Então, olha só, nos últimos 5 anos, o seu dividendo cresceu numa média de 2% ao ano, considerado muito devagar, e nos últimos 20 anos cresceu numa média de 4% ao ano, considerado também devagar. Conforme o SimpliSafe Dividends, a AT&T tem uma pontuação de 65, considerado seguro. No curto prazo, dificilmente a AT&T cortaria seus dividendos, porém vimos aí que ela tem muitas dívidas, temos que acompanhar, ok? Porém, no curto prazo, dificilmente ela cortaria. E aqui atrás temos aqui um gráfico dos seus dividendos ao longo desses anos aí por ação, ok? Então vemos aí que hoje ela paga $2,08, né, que em relação ao seu preço de ação hoje seria 7,02%, que estaria por aqui em cima, ok? A AT&T são 37 anos consecutivos que ela paga dividendos, e todos os seus 37 anos foram de dividendos crescentes, ok? Ou seja, ano após ano seu dividendo foi maior em relação ao ano anterior. E no caso da AT&T, ela é também uma dividendo aristocrata, ok? Ela paga 65% de payout ratio, ou seja, 65% do seu lucro é utilizado na forma de dividendos, considerado aqui no limite alto para empresas de telecomunicação. Vamos dar uma olhadinha agora na Verizon. No caso da Verizon, em setembro de 2020, seu dividendo cresceu 2%, considerado muito devagar. Nos últimos 5 anos, cresceu numa média de 2%, considerado muito devagar também. E nos últimos 20 anos, seu dividendo cresceu também numa média de 2%, considerado muito devagar. São 30 anos consecutivos de dividendos, e os seus últimos 14 anos foram dividendos crescentes.
A Verizon tem uma pontuação de 87, muito seguro, ou seja, muito dificilmente a Verizon cortaria seus dividendos no curto prazo. Também são pagamentos trimestrais. Lembrando que hoje, né, com a preço de hoje, seu dividendo, seu rendimento está em 4,48%, e no caso da Verizon, seu payout ratio é de 51%. Ou seja, a AT&T está em 65% no limite alto, e a Verizon está baixo para telecomunicações, está em 51%. E aqui, pessoal, eu fiz uma simulação para vocês com dados de hoje para saber quanto que o investidor faria com cada uma das empresas na forma de dividendos, ok? Ou seja, na primeira coluna temos o valor investido, o número de ações compradas com esse valor e os dividendos anuais. Então, com $1 milhão na AT&T, um investidor compraria aí 33.738 ações e uns quebrados, o que daria $70.175 no ano na forma de dividendos. Agora, com $1 milhão na Verizon, o investidor compraria 17.793 ações e uns quebrados, o que daria em dividendos no ano $44.661. E agora eu também fiz uma simulação para vocês para vermos como um investidor se saiu no longo prazo com cada uma das empresas, ok? Aqui temos aí que o investidor investiu $1.000 em cada janeiro de 2016 até 2020, ou seja, $1.000 por ano sempre em janeiro. Então são $5.000 investidos. Com valores de hoje, esses 5.000 valeriam 4.095, ou seja, em valor, os 5.000 teriam perdido aí $904,88. Agora vamos somar esse valor atual com os dividendos que foram pagos ao longo desses 5 anos, ok? Ou seja, os 4.095, que eram os 5.000 originais, somando os dividendos que foram $834,38, teremos então 4.929,50, ok? Ou seja, o retorno seria negativo ainda em 5 anos, seria negativo $70,50, ou seja, um retorno negativo de 1,41% em 5 anos. No caso da Verizon, já ao contrário, os 5.000 ganharam um valor, ganharam $225,40 de valor, ou seja, viraram 5.225. Somando os dividendos, passaria para 5.921. Teria um retorno aí, uma receita de $921,49, um retorno percentual de 18,43%. E agora chegou aquela hora de ver o que os analistas estão falando por aí, lembrando que nós da Singular Finance não damos nenhuma dica de compra ou venda de ativos, porém é bom saber o que os analistas estão falando por aí, porque outras pessoas estão vendo também o que eles falam, ok? Então é bom saber o que o público está vendo. Então temos aqui no Seeking Alpha, eles colocaram a AT&T, a Verizon junto dessas outras 3 empresas, ok? Então olha só, em questão de market cap, a AT&T e a Verizon são as maiores. Em questão de empregados, a maior também vai ser a AT&T, com 230 mil empregados, aí quase 231 mil empregados. Agora só as análises. Quantitativa está neutra para as 5 empresas. Os autores do Seeking Alpha estão otimistas para todas, menos a Verizon, que está neutra. E o Wall Street está otimista para todas, menos a AT&T e a Verizon, ok? Ou seja, a Verizon ficou neutra em todas e a AT&T ficou otimista apenas com os autores do Seeking Alpha. Agora só, Robinhood. O Robinhood temos 27 analistas, 27 análises. 22% está em buy para a AT&T, para comprar. 59% está para segurar. 19% para vender, ok? Agora a Verizon, temos também 27 análises para a Verizon, 30% para comprar, 67% para segurar e 4% para vender, ok? Agora o Market Watch está em hold, está para segurar ambas as empresas, tanto a AT&T como a Verizon. Eles colocaram aqui o preço médio, o preço-alvo médio de cada uma das empresas. No caso da AT&T, o preço-alvo deles aí, médio está em 29,78 e o da Verizon 60,48. Olha só o Zex botou para a AT&T uma posição de venda, jogou a pontuação 4 para vender ações da AT&T. Agora a Verizon eles colocaram de hold, uma pontuação de 3 para segurar a ação da Verizon. E aqui temos os sites que utilizamos para realizar esse vídeo para vocês. O que vocês acharam dessas 2 mega caps no setor de comunicação? 2 das maiores empresas americanas nesse setor, AT&T e Verizon. Como vimos aí, no caso da AT&T, ela tem tido um declínio no seu lucro líquido, né, nos últimos 3 anos. A Verizon, já nesse caso, ela teve um declínio
em 2020 em relação a 2019, porém, em 2019 em relação a 2018, ela teve um aumento no seu lucro líquido, ok? O que vocês acharam delas? Qual vocês acham que vai ter um futuro melhor aí nesse setor? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E vamos fechar esse vídeo por aqui. Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal da Singular Finance, esmaguem o botãozinho do like, ativem o sininho de notificações e, se possível, compartilhem esse vídeo no nosso canal com todos que tenham interesse. Meu nome é Eric Rocha e nos vemos no próximo vídeo.